Fala galera do segundo ano, tudo jóia? Bom, pessoal, seguinte, dando continuidade ao nosso conteúdo, né, que a gente tem falado aí bastante de equações, né, sistemas de equações, vou falar um pouquinho hoje para praticamente fechar esse conteúdo que a gente está vendo agora, que é a questão da interpretação gráfica das soluções de sistema. Talvez para alguns de vocês isso já seja algo conhecido, né, não é nenhuma novidade, mas talvez para outros nunca ouviram, pelo menos dessa, ou nunca viram e nem ouviram falar desta forma. Eu peguei aqui da Ana Marx, né, autora dessa animação, enfim, no GeoGebra Web, né, o GeoGebra que fica disponível via web. Essa Ana Marx, não a conheço, mas achei bacaninha ali a apresentação que ela montou, a parte gráfica, o cuidado que ela teve com colocar todos os detalhamentos, né? Eu ia montar um, mas aí automaticamente passei o olho por este e olha, eu falei, tá bem exatamente como eu gostaria que fosse, e aí automaticamente trouxe para a gente discutir um pouquinho, tá? Qual que é a ideia? Vocês vão ver aqui que tem nessa parte aqui, por uma equação laranja e uma roxa, um sisteminha de duas equações. Ah, professor, mas a gente não viu esses sistemas com y igual a alguma coisa x mais alguma coisa. A gente sempre via assim, uma quantidade de y, uma quantidade de x e um número sozinho, certo? Certo, mas nada mais, nada menos aqui do que isolar o y em cada uma das equações. Eu conseguiria as equações nesse formato, certo? E é exatamente isso que tem sido tratado aqui. Inclusive, é uma das formas de resolver, que é o método da comparação, né? Y igual a isso, y igual a aquilo. Então, significa que 1,2x mais 1,4 é igual a x mais 0,8, né? Então eu coloco tudo numa equação só, encontro o valor de x, relembrando um pouquinho das aulas anteriores. Óbvio, esse sistema aqui é um sistema de duas equações e de duas variáveis. Duas equações, primeira equação laranja, segunda equação roxa, duas variáveis xy, yx, yx, tá? O que essa animação aqui faz? Essa animação ela consegue, por exemplo, mexer nos valores de A e de B, né? A é o valor na frente do X, aqui nesse caso, e B é o valor sozinho, tá? E ela consegue mexer nos valores de A e de B destas equações. Se vocês já se deram conta, ou não, eu espero que já tenham se dado conta sim, essa equação, no formato que ela aparece aqui, tanto uma quanto outra, são equações, né, ou a parte posterior ao igual aqui no membro, segundo membro da igualdade, é uma equação ou uma expressão matemática que remete aí a funções afim, né? Lembram? Y, se for a função em função de x, a gente tem aqui uma função afim. E o gráfico da função afim, para quem lembra, é uma reta, né? E para quem lembra ainda um pouquinho mais, o coeficiente angular, o número na frente do x, que é exatamente esse A aqui, vejam bem, olha lá a reta laranjinha, ele tem a ver, ou ele interfere, né, na inclinação da reta que a gente obtém, tá? E o coeficiente angular, o b, ele interfere na posição com que a reta corta o eixo y, né? Então ela vai deslocar a reta para mais, para menos, conforme varia o b, e conforme varia o a, essa reta sofre inclinação positiva, negativa, enfim, né? Crescente, decrescente. Em algum lugar aqui ela vai ter no zero, vai ser constante, tá? Então é isso que acontece aí quando eu vou mexendo o coeficiente angular, né? Aqui nessa animação é só a reta que está de laranja aí que vai sofrer essas alterações e a reta em roxinho aí tá fixa, tá? Poderia mexer também na de roxinho, nos valores de A', B' ali, mas não é o nosso objetivo aqui agora nesse momento, tá? Ó, se eu mexo lá, só para ter uma noção, ele muda também, beleza? Mas aqui não é o nosso objetivo, então a gente vai deixar desta forma mesmo, tá? Só vou mexer aqui um pouquinho para ficar um número mais bonitinho, beleza? Ah, além do que, a gente tem um ponto P aqui, que é o ponto de encontro dessas duas retas, o ponto de intersecção, né? Será que esse ponto tem a ver, alguma coisa a ver com o que a gente está falando aí? Interpretação gráfica de
soluções de um sistema, né? Tem sim, tá? E aqui, se vocês observarem, né, essa animação, ela traz, são retas, certo? Retas roxa e laranja, e são retas, ela caracteriza que tipo de retas elas são. Concorrentes, e ele vai mudando aqui conforme algumas coisas vão acontecendo. Ele também fala da classificação do sistema, né? E está dizendo aqui que o sistema é possível e determinado. Lembrando, né? Um sistema ele pode se classificar em três possibilidades, três condições. O próprio possível e determinado, ou seja, aquele que ele é possível de ser resolvido e possui um único resultado, né? Um resultado único, possível e determinado. A gente tem o sistema que ele é possível, porém indeterminado, que ele possui solução também, mas a solução não é única, então tem algumas, provavelmente infinitas, soluções, e essas soluções vão depender para cada x, eu tenho uma solução de y e z, enfim, aqui no caso é só x e y, então para cada x eu teria uma solução para y e assim por diante. Esse é um sistema, quando o sistema ele é possível e indeterminado. E aí a gente ainda tem o sistema impossível, que não apresenta solução para o nosso sistema de equações, ou seja, não há possibilidade de resolvê-lo, tá? E levando em consideração que cada uma dessas equações aqui nesse sisteminha de duas equações de duas variáveis é ou pode ser associado a uma reta aqui no nosso plano cartesiano, e quando eu mudo os valores de A e de B algo novo acontece, vamos tentar encontrar um parâmetro aqui, olha. Eu vi que deu um pulinho ali na palavra concorrentes. Olha aí, ó. Eu consegui uma determinada posição que as duas retas ficaram o quê? Paralelas, tá? Lógico, aqui eu estou garantindo isso em função da construção por meio do GeoGebra, tá? Agora, veja bem, uma informação além é que quando elas ficaram paralelas, o meu valor de A no x e o meu valor de A na outra equação também no x foram valores iguais a 1, ó. O 1 e a linha 1 também. Quando as duas retas têm o mesmo coeficiente angular, elas obviamente têm a mesma inclinação, tá? E aí quando duas retas têm a mesma inclinação, elas são possíveis de ser retas paralelas. Mas além de ter a mesma inclinação, elas não podem ter pontos em comum, né? E aí, aqui eu acabo tendo o quê? Um sistema impossível, certo? Se cada equação é uma reta e se o ponto de encontro entre elas é a solução, duas retas paralelas, obviamente eu não tenho solução, portanto o sistema é impossível. E aí o sistema não tem solução, portanto solução vazia, tá? Veja bem, mudou aqui para paralelas, mudou aqui a classificação para o que o sistema é impossível, e mudou também a classificação porque o sistema não tem solução. Se ele é impossível, não tem solução, tá? Além disso, eu vou tentar deslocar agora ela aqui a ponto de uma ficar sobre a outra. Vamos ver se eu vou conseguir esse valor exato aí, tá? Que é menos 0,4 a princípio, né? Só um minutinho que a habilidade aqui agora é no manual. Tá, pera lá. Aí, consegui, fiz um jambrado aí, mudei na outra lá, ok? Vocês estão vendo, aparentemente é uma reta roxa, né? Mas eu acabei de colocar a reta laranja debaixo dessa reta roxa, ou seja, as duas estão ocupando no plano cartesiano exatamente os mesmos lugares, tá? Isso acontece quando elas são paralelas, né? A primeira condição, são paralelas, não, desculpe. Aí elas passam a ser coincidentes. E retas coincidentes, elas têm o mesmo ângulo de inclinação, né? Lógico, elas são iguais. E além de ter o mesmo ângulo de inclinação, obviamente elas têm o mesmo coeficiente linear, né, que é o nosso b aqui nesse caso. Tá? Então, quando as duas são exatamente iguais, né, as retas, a gente tem essa situação. E os sistemas aqui são iguais. Ah, professor, mas lá no exemplo que o senhor deu, as duas equações eram até diferentinhas. E aí chegava em não ter solução, né? O sistema não possui solução. Possui solução indeterminado. Também, tá? Mas simplificando as equações, a gente vai chegar nelas exatamente iguais, tá? Mas nada impede de eu colocar um número que multiplica x
esse mesmo número multiplicando y e esse mesmo número multiplicando o coeficiente aqui linear, né, esse número sozinho, eu vou ter, por exemplo, na equação laranja eu posso ter o dobro da equação roxa, mas eu estou falando ainda da mesma reta e aqui da mesma reta também, e portanto eu estaria, desculpa, só não alterando aí, obviamente, os valores do, do coeficiente angular, na verdade multiplicando tudo por 2, né? Então multiplicaria todos os números da reta laranja aqui, por exemplo, por 2, e aí ficaria 2y igual a 2x menos 10. Essa reta seria exatamente a outra, né? Equivalente à outra, e portanto estariam sobrepostas, continuariam sendo retas coincidentes. Aí a classificação do sistema ele é possível, porém indeterminado. Veja bem, a gente acabou de falar que o ponto de encontro das duas retas é a solução do sistema. Só que essas duas retas elas têm pontos de encontro na reta inteira, né? Então tem infinitos pontos de encontro, certo? Todos os pontos de ambas as retas são pontos de encontro. E aí automaticamente eu vou ter um sistema que é possível, sim, que tem solução, porém é indeterminado, porque não é uma única solução. Para cada valor de x eu vou ter um valor de y correspondente, certo? Então é só uma questão de uma expressão algébrica que para cada valor de x eu vou obter um valor de y, né? Bastaria isolar aqui, por exemplo, o y, coloco um valor para x, encontro o valor para y, e essa vai ser a solução do nosso sistema. Vai ser uma solução, né? E aí são infinitas as possíveis. E o conjunto de solução do sistema, né? Aí ele já automaticamente diz que o sistema tem uma infinidade de soluções. Então são infinitas soluções, né? Bom, brincando um pouquinho aqui ainda com A, com B, né? Então, inclinação concorrentes, eu tenho um único ponto, e quando são concorrentes, eu posso dizer que o meu sistema é possível e determinado, e o sistema tem uma só solução. Veja, aqui no caso é 0 e menos 0,5. E claro, se eu mexer no meu valor de A, eu já automaticamente, ali, eu não estou mudando, ó. Pode ver que o meu ponto P não muda quando eu mudo o valor de A, porque eu só estou mexendo na inclinação. Agora, se eu mexer no B, automaticamente o meu P muda de lugar, as coordenadas dele também, e as coordenadas dele são exatamente as soluções do sistema, tá? Então eu trouxe aqui essa mostração, digamos assim, né, para vocês entenderem um pouquinho, né, do conceito aí de plano da correspondência entre os da correspondência entre um sistema de equações, né? Ou seja, quando eu tenho ali duas equações, eu obviamente vou ter duas retas, e essas retas elas podem ser concorrentes, paralelas ou coincidentes, e isso tem tudo a ver com a classificação do sistema ser possível, possível e indeterminado, possível e determinado, obviamente, né? O possível a gente simplesmente já finaliza dessa forma, já entende que ele é possível e determinado. Aí a gente tem o possível e indeterminado, e a gente tem ainda, obviamente, o impossível, tá? E aí cada situação vai se relatar em retas. Ah, professor, mas a gente viu também sistemas de equações com três variáveis, ao invés do x, y, talvez o x, y e z. E aí, obviamente, a gente estava tratando também de três equações e não duas. Também dá para fazer uma analogia a isso? Até três dimensões é possível sim. Aqui a gente está tratando com duas dimensões e está falando de retas, né? Quando eu vou para três dimensões, eu teria aí três planos. E esses planos também, se os três coincidirem em um único ponto, né? Ele é possível e determinado, tá? É o único ponto que é ponto dos três planos ao mesmo tempo. Se outras coisas acontecem, se os três planos são paralelos entre si, vai ser um sistema impossível, não vai ter nenhum ponto em comum. E se dois planos, por exemplo, sejam coincidentes e um secante a esses dois, o resultado da intersecção desses três planos, o que tem em comum aos três, é uma reta. E essa reta possui infinitos pontos, portanto, o sistema é possível, porém indeterminado, né? Então, essa analogia a gente faz também a questão das três dimensões e do plano. E alguém já pode me perguntar, professor, se for um sistema de equações de quatro equações e quatro variáveis? Até o momento, não tem uma analogia matemática para isso, porque a gente só trabalha matematicamente, de maneira
escolar até 3 dimensões apenas, tá? Então a gente não teria uma representação para um sistema de 4 equações e 4 variáveis, pelo menos não para o nível escolar do ensino médio. Beleza, pessoal? Na sequência a gente vai estar trabalhando e fechando uma atividade avaliativa e praticamente fechando nosso trimestre, tá? Então, dê uma estudada aí nos conteúdos que foram vistos aí recentes, porque em breve vem alguma coisinha aí para fechar a nossa atividade avaliativa do trimestre. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.